Para um liberal não há problema em haver uma Church of Satan, uma igreja de Satã, como há lá nos Estados Unidos. Numa sociedade cristã católica jamais seria possível haver uma igreja de Satanás. Jamais. Ela seria impossível legislativamente. A liberdade é o bem ao qual tudo mais está subordinado. É o fundamento necessário de toda a construção social. Esse princípio do liberalismo é absurdo, antinatural e quimérico. E volta o Lefebvre. Eis a análise crítica que ele desenvolve. Eu a resumo e comento. O princípio liberal é absurdo. Este princípio é absurdo, pois começa com a insensatez de pretender que o bem fundamental do homem seja a ausência de qualquer liame que atrapalhe ou restringe a sua liberdade. Restringe a sua liberdade. De fato, o bem do homem deve ser considerado como um fim, que é desejado em si. Vejamos, porém, que a liberdade de ação é somente um meio e somente a faculdade que permite ao homem adquirir um bem. É, portanto, relativa ao uso que dela se faz. Boa se é usada para o bem e má se é usada para o mal. Por conseguinte, não é um fim em si mesmo e certamente não é o fim principal do homem. Eu aconselho a leitura também de um livro que eu tive a alegria de editar no Brasil, que é o livro do filósofo argentino Jorge Martínez Barrera, A Política em Aristóteles e Santo Tomás, que tem um capítulo no qual ele mostra com brilhantismo que a liberdade, como é potência para bens, ela não pode ser a reitora de uma sociedade que se queira aperfeiçoadora das condutas humanas. A liberdade não pode ser um fim. Nada que é potencial pode ser um fim. O fim da polis só pode ser algo atual. E algo atual é um bem, né? E diz Barreira nesse livro, a política busca politicamente fins transpolíticos. E volta aqui o Lefebvre. Antes de encerrar, vou só comentar mais algumas passagens deste livro sensacional. De acordo com os liberais, toda coação é um mal, a não ser para garantir certa ordem pública. No entanto, é claro, por exemplo, que a prisão de um malfeitor é um bem, não só porque a ordem pública, mas também porque não só porque garante a ordem pública, mas também porque castiga e emenda o culpado. Da mesma maneira, os próprios liberais utilizam-se da censura de imprensa contra seus inimigos de acordo com o ditado liberal. Não deve haver liberdade para os inimigos da liberdade. Em si mesma, a censura é um bem, pois defende a sociedade contra a expansão do veneno que corrompe os espíritos. Em consequência, é preciso afirmar que a coação não é em si mesma um mal, que ela é, até do ponto de vista moral, algo indiferente. Tudo dependerá da finalidade para a qual seja empregada. É isto, aliás, o que ensina Santo Agostinho, doutor da Igreja, numa carta a Vicentium. Né? Penso que não se deve considerar que se é obrigado, mas a que se é obrigado, se é ao bem ou ao mal. Nós temos, nestas breves palavras do Monsenhor Lefebvre, um quadro muito sucinto de como o liberalismo espraiado a todos os âmbitos da polis, ele vai gerar não apenas o indiferentismo religioso, ele vai gerar não apenas o laicismo, e esse laicismo vai desespiritualizar a política no sentido noético, já que vai desintelectualizá-la, vai entronizar a opinião da maioria, o sufrágio universal como a única forma sagrada de governo. Hoje, todos são democratas. Mesmo os comunistas, quando se apresentam aqui, por exemplo, durante o horário eleitoral político, se apresentam como democratas. Aqueles que aderem a uma corrente política que matou por tirania milhões e milhões de pessoas inocentes. Se apresentam como democratas. A democracia virou a deusa intocável. É fazer da liberdade o trampolim para o suicídio político e espiritual.